Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Está no ar mais um programa Na Contramão. E hoje nós estamos continuando aí o capítulo 18 do Evangelho de João. Semana passada nós falamos do julgamento mais injusto de todos os tempos. Foi Jesus sendo julgado pelos líderes religiosos, pelo Sinédrio. Nós vimos as inúmeras injustiças que foram cometidas ali. E hoje nós vamos falar do julgamento de Cristo. Agora ele é passado para ser julgado num tribunal humano, o tribunal de Pôncio Pilatos. E nós vamos ver como foi esse julgamento e como se deu, né? Como Jesus foi julgado e depois do seu julgamento levado para ser crucificado. Então abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos estudar hoje dos versículos 25 até o 40. Se você não pôde acompanhar a semana passada, se perdeu algum programa, entre em contato com a Kadosh Web Rádio e nós temos todas as gravações e podemos enviar para que você não perca nenhum programa. E primeira leitura então, versículo 25 até 27. E Simão Pedro estava ali, aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Então, antes de Jesus passar para o julgamento perante Pilatos, né, nós temos aqui uma história paralela, né, que é o caso de Pedro. Pedro nega Jesus, é algo muito conhecido em todo mundo. E Pedro nega a Cristo 3 vezes. Mas Pedro, ele se arrepende, né, de ter feito isso. Mas Pedro aqui, ele mostra, né, que no momento de dor, no momento de perseguição, de dificuldade, ele nega Cristo, né? Mas ele já foi altivo antes, ele já foi prepotente antes, prometendo a Jesus que jamais o abandonaria. No Evangelho de João, capítulo... Evangelho de Mateus, agora sim. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e no versículo 75, Pedro diz assim para Jesus, olha, Evangelho de João mesmo, me desculpem. Evangelho de João, no capítulo 13, como nós já estudamos, agora sim, agora eu me coloquei no lugar aqui. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 37 e 38, diz assim, ó. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então, Pedro, ele se diz disposto a morrer por Cristo, né? Mas aquilo foi um ato impulsivo, né? Foi um momento ali em que ele teve ali um impulso de tomar essa decisão, mas não era de coração. E Cristo, conhecendo o coração dele, falou, olha, você está disposto a morrer por mim? Né? Será mesmo? Mas você vai me negar 3 vezes. E aqui o cumprimento dessa profecia de Jesus, né? Realmente ele negou. Mas
Mas Pedro, ele se arrepende por ter feito isso, né? No Evangelho de Mateus tem mais detalhes sobre essa passagem, né? Mateus 26, no versículo 75, Pedro ele lembra da passagem, né? E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então Pedro ele se arrependeu de ter feito isso. Ele percebeu que apesar das dificuldades, né, apesar da perseguição tremenda, do risco de morte que ele corria, o lado certo que ele teria que estar é do lado de Jesus. Ele teria que estar disposto a enfrentar a morte. Ele se disse disposto a enfrentar a morte, como nós lemos em João 13. Mas na hora do vamos ver, ele pulou fora, né? Como diz aí no popular, na hora do vamos ver, na hora do racha, na hora H, ele falhou. Então nós, como cristãos, né, nós temos que estar preparados para isso. Que na hora que está tudo bem, na hora que está tudo legal, né, é fácil servir a Cristo. Mas na hora do vamos ver, né, na hora da tribulação e do sofrimento, aí é que nós vamos saber e conhecer quem é quem. Então, para seguir a Cristo é preciso estar disposto a morrer, a sofrer, né, a estar disposto a dar a própria vida, né? Cristo disse assim: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e toda a terra, todo canto do mundo. E a palavra testemunha no grego significa mártir, morrer pela causa. Então, se você segue a Cristo, você tem que seguir a Cristo diante do prisma bíblico. Não como diz aí essa teologia da prosperidade suja e falsa, né? Que diz que o crente que está com Deus, ele não passa por sofrimento e não passa por dificuldade. Mas entender que servir a Cristo é estar disposto e preparado para passar pelo sofrimento e pela dificuldade. Pedro não esteve preparado. Por isso ele negou Jesus, mas ele se arrependeu. E o arrependimento dele, né, levou a ser perdoado, né? Apesar dele ter errado, dele ter cometido um erro, mesmo assim ele foi perdoado, né? Cristo entende a fraqueza dos seus e perdoa aqueles que se arrependem. No Evangelho de João, no capítulo 21, 15 a 17, que nós vamos estudar futuramente ainda, dentro de poucas semanas, diz assim, ó: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro aqui, né, ele negou 3 vezes. E 3 vezes também Jesus pergunta para ele: você me ama, Pedro? Né? E ele diz que sim, né? Ali de uma forma incisiva. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas, né? Então ele foi perdoado e continuou seu ministério como apóstolo. E diga-se de passagem, né, o líder dos apóstolos em Jerusalém. Então Pedro foi honrado, mas ele cometeu erro, mas ele fraquejou, né? Por quê? Porque não estava preparado para o momento da tribulação, do sofrimento. E não foi uma falta de aviso, como nós vimos aí em estudos anteriores. Já faz uns 4 a 5 estudos que nós vemos estudando, que Jesus sempre avisou que seria sacrificado, sempre avisou que seria preso, sempre avisou que seria morto. Mas eles pareciam que não escutavam.
ou não entendiam o que Jesus falava. Então, na hora do sofrimento, estavam despreparados e, por isso, Pedro toma essa decisão errada. Então, você, né, que se diz servo de Jesus, você precisa estar preparado para isso. E vamos voltar ao estudo, João 18, versículo 28. Agora Jesus é levado ao tribunal de Pilatos. Vamos ler só o versículo 28 por enquanto. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. E aqui nós vemos o quê? A hipocrisia religiosa. Um pecado gravíssimo, né? Eles não entram no pretório para não se contaminar, né? Por quê? Porque era o dia da Páscoa, né? Então, se eles entrassem na casa de um gentil, eles estariam cerimonialmente impuros para comer a Páscoa, né? Mas eles esquecem que pior do que isso é condenar o inocente, que era o que eles estavam fazendo, condenando Jesus sem ter nenhuma acusação concreta contra ele, né? É como Jesus disse para eles. É o mesmo que coar um mosquito e engolir o camelo. Eu gosto muito dessa passagem, né? Que ela retrata bem aí a hipocrisia do religioso. Daquele que é religioso, segue os preceitos da religião, mas esquece dos mandamentos de Deus e da sua palavra, né? Mateus, no capítulo 23, versículo 23 e 24, né? Fala sobre a hipocrisia dos religiosos. E é uma coisa que é comum nos nossos dias, tem acontecido muito. Muitos religiosos não obedecem tudo que manda o pastor e a igreja, mas deixam de amar o próximo, deixam de pregar o evangelho, deixam de ajudar o necessitado, né? Saem falando mal das pessoas, destroem tudo, né? E não enxergam que isso é uma grande hipocrisia. Versículo 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito, e engolis um camelo. Eles eram tão cuidadosos no aspecto cerimonial da lei, né? Tinham um cuidado tremendo, né? Coavam várias e várias vezes a farinha de trigo, porque o mosquito era um animal, era um inseto que era impuro, não podia ser comido, cerimonialmente impuro. Então eles morriam de medo de comer por engano ali, que tivesse um mosquitinho que fosse para a massa do pão e eles comessem aquele mosquitinho, né? E ficassem cerimonialmente impuros. E aqui também não entram no pretório de Pilatos para não se contaminar, né? Espiritualmente, para poder participar da Páscoa justamente. Mas eles estavam condenando o inocente. Estavam fazendo muito pior, condenando uma pessoa sem mesmo ter uma acusação concreta, sem testemunhas. Eles estavam fazendo uma coisa horrível. Então você que é da religião, que está na religião, eu também sou. Também frequento a igreja. A minha igreja é a primeira igreja batista independente de Santa Cruz do Rio Pardo, aqui no interior do estado de São Paulo, no sudoeste paulista. É bom que você esteja dentro da igreja, continue, né? Mas você não pode esquecer da palavra de Deus, de obedecer em primeiro lugar a Deus, a sua palavra e os seus mandamentos. É por isso que nós estudamos a Bíblia por completo, para não cairmos nesses erros. Versículos 29 até o 32. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Os judeus não praticavam, né, a crucificação. A morte dos judeus era por apedrejamento, né? Nós vemos ali que eles queriam apedrejar a mulher adúltera, como nós já estudamos, e Jesus, né, concede o perdão a ela.
Mas aqui Jesus dizia que morreria, né, na cruz, no madeiro. E seria pendurado no madeiro, né? Então não poderia ser os judeus, né, aplicar a sentença de morte a Jesus. Então teria que ser os romanos. Então nós vemos que o plano de Deus, ele se cumpre. O plano de Deus, ele vai se cumprindo conforme a vontade do Senhor. E eles foram fazendo tudo isso sem saber que estavam fazendo a vontade de Deus. Estavam com essa raiva de Jesus, com esse ódio de Jesus, né? Querendo a morte de Jesus, mas eles mal sabiam que faziam a vontade de Deus. Então é por isso que tudo na nossa vida nós temos que dar graça, como diz a palavra. Porque tudo, né, encaminha, né, como diz Paulo em uma das suas cartas, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então mesmo a raiva, o ódio que eles tinham de Jesus e a perseguição e tudo contribuiu para que Jesus fosse sacrificado, né? E isso contribuiu para que nós obtivéssemos a salvação. Nem por isso eles têm perdão, esses que causaram essa injustiça, a não ser que futuramente se arrependeram e creram em Jesus. Aí sim, mas eles fizeram tudo isso com injustiça, né? Pilatos, sendo um gentil, né? Não quiseram entrar ali na casa de Pilatos porque se acharam que iam se contaminar por ele ser um gentil e tal, ou seja, um não judeu, né? Mas Pilatos, ele se mostra mais justo do que eles, né? Porque ele diz assim: que acusação trazeis contra este homem? Qual é a acusação que vocês têm contra ele, né? Pilatos não era como eles condenavam o inocente, ele queria saber qual era a acusação, né? E eles não tinham acusação para apresentar, porque a conduta de Jesus era exemplar. Jesus nunca fez nada, né? Nunca pecou, nunca cometeu pecado. Então se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos, né? Malfeitor aqui, se você for na raiz da palavra mesmo, no grego, né, é um agitador. Eles queriam dizer que Jesus era um agitador que estava agitando o povo contra Roma. Que Jesus era alguém que estava querendo reinar, querendo construir um reinado, um império para derrotar Roma. Eles quiseram dar isso a entender, né? Quanta injustiça, né? E disse Pilatos, né? Levem ele e julgue segundo a vossa lei, né? Como não tinha uma acusação concreta, não tinha nada certo, então Pilatos, vai lá e julguem vocês mesmos. E eles respondem: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Como se eles não estivessem matando Jesus, né? Como se eles não estivessem cometendo esse crime de homicídio contra Jesus. Porque levaram ele para Pilatos realmente para que Pilatos o matasse. Eles só não estavam fazendo com as próprias mãos, mas estavam induzindo que alguém o fizesse. Então nós vemos aí, como nós dizemos, né? Continua a hipocrisia religiosa. Continua, né, o mau caráter dos religiosos que se escondem atrás da religião, né? A nós não é lícito matar pessoa alguma. A nós não é lícito, né? Mas eles estavam matando. Então o pecado não é simplesmente aquilo que você faz, né? Como disse Jesus. Jesus, ele leva a um novo patamar essa visão distorcida dos judeus, né? Perguntaram a respeito do adultério, né? E Jesus fala sobre o adultério. Ele diz assim que aquele que olhar para uma mulher e pensar maldade no seu coração com ela, ele já adulterou. Então aqui, a vontade de pecar já é pecado, né? Então nós percebemos aí a nossa insuficiência diante de Deus, de alcançar a salvação, de ter algum mérito. Apenas pensar em fazer já é um pecado. Se você odeia alguém, se você tem raiva
Você já está pecando, está vivendo em pecado se você odeia. Porque o ódio contra aquela pessoa é como se você fizesse o mal. Se você é casado e você olha para alguma mulher na rua e deseja ela, você já adulterou, mesmo que você não tenha, né, tido nenhum contato físico com ela, qualquer tipo de contato físico, você já adulterou. Então, a palavra de Deus, né, ela nos ensina que o querer o pecado, desejar o pecado, né, que é chamado na palavra de Deus de concupiscência, isso já é pecado. Então, não sejamos hipócritas, né? Passamos a olhar mais para nós mesmos, e enxergar os nossos defeitos, né? E ver o quanto precisamos mudar, né? E esses religiosos aqui mostram a sua hipocrisia. A nós não é lícito matar ninguém, mas eles estavam matando sim Jesus, e eles estavam matando o Salvador de Israel, né? Lutaram tanto para defender os costumes judaicos e os costumes de Israel, e nem perceberam que estavam matando o Salvador de Israel, o tão esperado Messias. Versículos 33 a 38. Respondeu-lhe Jesus, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu, Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, Logo tu és rei? Jesus respondeu, Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Então Pilatos, ele sai da audiência para dizer aos judeus que não tinha encontrado, depois de interrogar Jesus, não tinha encontrado pecado nenhum nele, né? E depois ele volta aqui no versículo 33, diz que tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência. Ele volta. E ele volta com uma pergunta para Jesus, né? Pergunta que ele não tinha feito antes. Tu és o rei dos judeus? Então que aqui parece, né, que os judeus, a acusação que eles tinham, que eles inventaram, que eles conseguiram planejar naquele momento, era que Jesus queria ser rei. É isso que eles intentaram aí no seu coração e disseram para Pilatos, olha Pilatos, ele quer ser rei, né? Ele quer dominar, ele quer ir contra Roma, né? Ele quer derrubar o seu trono, Pilatos. Ele quer governar mais do que você, né? Para gerar ciúmes. E isso também era um crime, né? Diante das leis romanas, né? Alguém se proclamar rei. O reinado ou governo vinha através do mandato do imperador, né? Então, Pilatos, vendo Jesus, ele não acredita na confissão dos judeus. Ele vai perguntar pessoalmente, você é Jesus? Você é rei? E Jesus diz, você diz isso de ti mesmo ou disseram outros de mim? É de você que está falando isso ou foi outros? Né? E Pilatos responde, e eu sou judeu por acaso? Né? Então mostra que realmente foram os judeus que incitaram isso. Né? E a resposta de Jesus, o meu reino não é desse mundo. Então esse foi o maior problema. Né? A primeira vinda de Jesus, essa que ele morre, essa que nós estamos contando aqui nos evangelhos, ele não veio para reinar, para sentar no trono e reinar, destruir o Império Romano e reinar em Jerusalém por todo o mundo. A primeira vinda não. A primeira vinda ele veio para destruir o pecado. Ele veio para conceder-nos o perdão e a reconciliação com Deus.
através do seu sacrifício, do seu próprio sacrifício. Então, Jesus ele veio para isso, né? E é por isso que os judeus não aceitaram. Eles achavam que o Messias ia sentar no trono, no lugar do sumo sacerdote, e ia destruir o Império Romano, que era o que eles queriam. Mas Jesus ele veio para destruir o império do pecado, né? Que é muito pior. E é o que nós precisamos. Então, o reino de Jesus não é desse mundo. Tem gente indo nas igrejas, procurando Jesus para reinar nesse mundo. Mas como Jesus disse, o reino dele não é desse mundo. O reino dele é no mundo vindouro, que está para vir. Depois que o céu e a terra passarem, depois que tudo for consumado, aí sim Jesus vai reinar. Se você espera reinar nesse mundo, você não está reinando com Jesus. Você está reinando com Satanás, que é o rei deste mundo. Ele é o Deus deste mundo, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse mundo. Então, se você reina nesse mundo, você reina com Satanás, não com Cristo. Reinar com Cristo é no outro mundo. É na sua vinda. É quando ele voltar e consertar todo esse estrago que foi feito no mundo pelo pecado, né? E Pilatos pergunta para ele: logo tu és rei, né? E Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Jesus diz: eu não sou rei desse mundo, o meu reinado não é desse mundo, e eu vim para quê? Para dar testemunho da verdade. Então Jesus veio para dar testemunho da verdade. E a verdade está sendo pregada aqui na Kadosh Web Rádio. O Evangelho, a salvação, o perdão dos homens através do sacrifício de Jesus. É para isso que ele veio, né? Mas as pessoas estão, como os judeus, querendo reinar nesse mundo. E o reino de Jesus não é desse mundo. Jesus veio para estabelecer a verdade, né? E Pilatos não entende. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Então Pilatos não entendeu o que era a verdade, infelizmente. Talvez pode não ter encontrado salvação para a sua alma, né? Só tem salvação aquele que crê que Jesus é a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Infelizmente, talvez Pilatos pode não ter encontrado esse caminho. Versículo 39 e 40 para finalizar o estudo. Já está quase no fim. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Então Pilatos diz: olha, não achei nele crime algum. Os religiosos que se diziam guardar a lei, andar nos mínimos princípios da lei, viram culpa em Jesus, né? Que não tinha culpa, que nunca pecou. Mas Pilatos, o gentil, cerimonialmente impuro, não viu isso, né? E eles cometem mais um pecado e mais uma injustiça. Ao invés de escolher o Salvador, ao invés de escolher o Cristo, escolheram o ladrão, né? É triste dizer, é triste falar, mas nos nossos dias de hoje, né, depois de 1000 anos, ainda estão escolhendo o ladrão, ainda estão preferindo o ladrão, ainda estão preferindo as coisas dessa vida, ainda estão preferindo o reino desse mundo. Mas o reino de Cristo não é desse mundo. O reino de Cristo é no mundo futuro. E você só tem acesso a esse reino se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Não escolha o mundo. Já disse aqui no estudo, o Deus desse mundo é Satanás. É ele que reina, é ele que governa nesse mundo. E o reino de Jesus não é desse mundo presente que nós vivemos. O reino de Jesus é um reino que virá no futuro. Então você precisa de arrependimento e você precisa de fé em Jesus para a salvação da sua alma. Arrependa-se hoje mesmo
e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, e com certeza você vai encontrar salvação para sua alma. Até semana que vem, e semana que vem nós vamos continuar estudando o julgamento de Pilatos sobre Jesus. Obrigado por acompanhar a Kadosh Web Rádio. Eu sou o irmão Alisson Dias e até a próxima no programa Na Contramão.